Bom, pessoal, e o assunto de hoje é líquido do arrefecimento. Eu estou com 2 casos aqui que eu decidi fazer esse conteúdo e vou explicar para vocês um dos principais motivos que eu trabalho com a Motul. E está aqui na minha mão. Antes eu vou contar uma história rapidinho. Esse cliente foi num posto de combustível e o cara, sem conhecimento nenhum, já abriu ali o líquido do arrefecimento, colocou um produto que ele não sabia o que era, enfim. E ele, por receio, optou em fazer a troca de todo o líquido do arrefecimento. Não causou um dano ao carro, mas é o que eu sempre alerto aos clientes. Não deixem os frentistas de posto mexer no líquido do arrefecimento. Primeiro, eles não têm produtos homologados para completar o líquido do arrefecimento. Segundo, líquido do arrefecimento não se completa com água de torneira. Não se faz limpeza em líquido do arrefecimento com água de torneira, com água mineral. Isso não existe. Esse caso desse Jaguar é um caso parecido. Por quê? Esse carro, desde o carnaval, o cliente vem tendo um problema com o sistema de arrefecimento. A gente fez uma colagem de um adesivo de temperatura, porque o cliente alegava que em uma situação o carro ligava a ventoinha de emergência, né? E por que isso acontece? Esse carro, ele tem uma válvula que modula ali a bomba d'água dele, certo? Ela tem uma solenoide que modula, e essa solenoide está dando problema, fazendo com que acenda a luz de injeção e entre a velocidade mais alta do eletroventilador. E a Motul, ela tem 2 líquidos de arrefecimento, na verdade 3. Um está saindo de linha, que é o G13, mas os principais são 2. Um é o aditivo Expert, né? Autocool Expert, e o outro é o Autocool Optimal, certo? Embora eles sejam semelhantes em suas propriedades, mas são diferentes e para sistemas diferentes. Então eu vou ler aqui, resumidamente, primeiro o Optimal, né? Ambos, quando são concentrados, ele dilui em água desmineralizada, certo? Então, o Optimal é um fluido de arrefecimento pronto uso baseado em monoetileno glicol, usando aditivos orgânicos, né, com tecnologia ácido orgânico. Recomendado para todos os veículos de passeio, uso pesado, veículos de construções e agrícolas, jardinagem, navio, motores estacionários, entre outros. O desempenho dele, né, protege sistemas de arrefecimento contra congelamento e peças metálicas contra corrosão. Na nossa região aqui, nordeste do país, isso de congelamento não funciona, mas ó, presta atenção, contra a corrosão ele protege. A tecnologia do fluido de arrefecimento OAT proporciona uma troca térmica excelente, aumentando a eficiência do arrefecimento do motor, evitando ebulição, ou seja, evitando ferver, entendeu? Ele tem um ponto de fervor, ele controla ali a temperatura do motor do seu carro. Essa tecnologia orgânica tem propriedade anti-corrosão, que permanecem mesmo com a alta temperatura e o envelhecimento do produto, ou seja, com o passar do tempo, mesmo assim ele tem a função de proteger os componentes do sistema de arrefecimento. É o caso que não aconteceu nesse carro. Essas informações você pode pegar no aplicativo Motul Expert lá, e você pode ver, entrar lá, e você vai ver tudo isso que eu estou lendo aqui, tá? Isso aqui eu peguei lá. Ele tem consumo baixo dos inibidores de corrosão.
permite aumentar o intervalo das trocas, que permite exatamente aumentar. Ele é um produto que tem uma longa duração no sistema de arrefecimento, né? Mesmo a Motul pedindo para seguir ali o intervalo de troca pelo manual do fabricante. Olha só que interessante, ele fala: protege a bomba de água, evitando a cavitação. Para quem não sabe o que é cavitação, é a erosão que é criada, né, exatamente pela ausência do aditivo. Não ataca vedações, mangueiras de borracha e peças de plástico. Uma das principais coisas que eu digo que é para não fazer isso no líquido de arrefecimento do seu carro, em qualquer lugar, é exatamente essa agressão que existe desses aditivos paralelos, causando dano ao sistema, como uma solenoide dessa, como as mangueiras, as vedações e etc. Um aditivo, quando ele é tão ruim, quando você abre o capô e olha na mangueira, a coloração avermelhada ou arrosada, ela fica saindo pelos poros da mangueira, fica transpassando a mangueira. É uma coisa fora do comum. Ele não mistura com produtos não orgânicos, ou seja, esses dois produtos não podem se misturar, porque esse aqui tem uma composição diferente que eu vou falar daqui a pouco, né? Eles têm também cores diferentes, como vocês podem ver, para até diferenciar um do outro. Eles têm densidade diferente, o pH é diferente, o pH de um é 8,4, quanto do outro é 7,9. Eles têm reserva alcalina super diferente, um é 2,8, o outro é 6,3. E eles têm também o ponto de ebulição diferente, um com 136, o optimal, e o expert com 142, a mais ou menos 1 bar e meio, a mesma pressão de ambos. Agora vamos passar para o expert. É um fluido de arrefecimento tipo long life, ou seja, de longa duração, baseado em monoetileno glicol, que usa uma combinação tecnológica orgânica e inorgânica, ou seja, ele é um híbrido, chamados de aditivo híbrido, diluídos com água desmineralizada. Peste, você que mete água de torneira no carro do seu cliente. Este produto pode ser combinado com todos os outros fluidos de arrefecimento em base de monoetileno glicol, ou seja, o optimal, o expert, ele não pode se misturar com o optimal, mas o optimal, ele provavelmente, né, ele pode ser, numa eventual situação, ele pode sim ser adicionado aqui, mas a recomendação é que não se misturem. A Motul diz que é para se usar um, use um, se usar o outro, use todo o outro, esgota e troca. Mas ele tem ali uma flexibilidade de você usar um líquido de arrefecimento com monoetileno glicol, né? É recomendado para todos os sistemas de arrefecimento de veículos de passeio, uso pesado, veículos de construção e agrícola, jardinagem, navios, motores estacionários, entre outros, com intervalos de troca superiores a 5 anos ou 240 mil quilômetros. Né? Protege o sistema de arrefecimento contra congelamento, peças metálicas e contra a corrosão, né, de peças metálicas. Os silicatos e ácidos orgânicos, que é uma composição que não tem no optimal, o expert tem essa composição dos silicatos e ácidos orgânicos, ele usa um ácido específico, proporcionam propriedades anticorrosão que permanecem mesmo com o envelhecimento do produto. Não ataca vedações, mangueiras, borrachas, peças plásticas e etc. Ele é pronto uso, essa versão aqui, né?
Os dois são pronto uso, ou seja, você não dilui mais ele, mas a Motul também tem um concentrado. E troca até 5 anos ou 240 mil quilômetros. E como eu falei, tem densidade diferente. Certo, Jardel? Então praticamente os dois são semelhantes e pode usar no mesmo carro, certo? Não. A Motul, ela fala aqui, tem uma parte aqui que ela fala que você tem que normas e especificações de fabricante. Consulte a tabela. Na própria ficha técnica, ela está ali escrito depois de desempenho, normas e especificações de fabricante. Consulte a tabela. Qual é a tabela? Quando você entrar lá, você vai ver que ela tem uma tabela aqui. E você vai ver que em alguns tem os mesmos carros em ambas e outros não. Como por exemplo, na Jaguar, que ele já fala aqui que o grupo é o Tata Motors, né, e a Land Rover, ele pede para usar o optimal, certo? Já aqui ele não fala na linha BMW. Onde fala já da linha BMW, já é no Expert. Então existe sim uma diferença entre os fluidos. Quem determina essa diferença é os componentes usados. Aqui já é um carro que usa o sistema de arrefecimento com a bomba elétrica, certo? Ali ele já tem uma bomba que toca por correia e elétrica também. Tem a construção do bloco, tem uma infinidade de coisas que quem desenvolve isso é a engenharia do carro. Então ele usa a propriedade do produto que ele achar melhor, né? A composição que é usada na construção do bloco desse carro possa ser que não seja a mesma da Jaguar. Então o mínimo que a gente deve fazer é usar um produto que é recomendado pelo fabricante. E eu, cara, não conheço outra empresa que consegue, isso aqui você consegue imprimir na sua casa, que consegue te dar toda essa informação, né? O monoetileno glicol é medido por essa ferramentazinha, que é a única coisa que a gente consegue determinar, sem ser pelo laudo de laboratório, o que tem ali. Quando existe a presença de monoetileno glicol e na proporção correta, de 50%, que é a maioria dos fabricantes, essa ferramenta, que aqui eu tenho uma da Wurth, ela é a quem mede essa quantidade de monoetileno glicol presente no aditivo. Então, ou seja, se o teu mecânico fala que é qualquer aditivo, ou se ele não sabe a propriedade do aditivo que está no teu carro, ele nem mecânico é. Ou, no mínimo, ele é um reparador universal, né? E não entende dessas questões. Então, eu acho muito importante esse conteúdo, porque até hoje eu só vejo o vídeo, o cara colocando uma mesa cheia de peça velha e dizendo: esse carro dá defeito nisso, esse carro dá defeito naquilo, esse carro faz isso e faz aquilo, e esse carro é isso e é aquilo. Eu vou mostrar para vocês, nesse Jaguar aqui, eu vou levantar ele e eu vou mostrar para vocês, das últimas vezes que mexeram nele, o que está faltando tanto nele. Vou mostrar para vocês. Bom, aqui vocês já conseguem ver a coloração do aditivo que se impregna aqui, ó. Tá vendo? Ele fica com tudo rosado. E a quantidade de etileno glicol nele é baixíssima. E você já consegue ver ali que o cara já colocou um parafuso que não é o específico dali. Consegue ver a marca do parafuso que estava ali, né? Com a arruela bem maior e o que o cara colocou. Bom, e agora eu estou na parte inferior do veículo. E vocês conseguem ver? Cadê o parafuso dali? E ali? Conseguem ver? Cadê o parafuso dali? Tá bom. E o melhor? Cadê o parafuso da bomba d'água? Lá em cima. Não tem.
o mecânico comeu. No último vídeo que eu fiz, eu desci a lenha e fiz até uns desafios. Com certeza, muita gente ficou puto, mas também ficou em silêncio. Porque contra fatos não há argumento. E eu queria que todo mundo desenvolvesse um conteúdo bom, né? E um conteúdo que fosse produtivo para quem quer comprar o carro, para uma indicação. Não essa palhaçada toda que acontece aí na internet, esse joguinho de Land Rover dá visibilidade, que Land Rover dá visibilidade, o cara quer ver aquele vídeo, entendeu? Como muitos amargurados, num vídeo que eu vi, achei muito engraçado, que o cara, ele falava assim, ó, ele dizia, esse carro é ruim, mas ele vai morrer comigo, mas eu gosto dele. Sabe, uma confusão de sentimento entre o cara, porque realmente o carro é muito bom mesmo, não tem comparação, né? Ele te dá manutenção entre outros carros, ele te dá um problema também, igual todos os carros, normal. Ele te dá aquela manutenção. Só que essas manutenções e essas intervenções, ela tem que ser feita por um profissional. Às vezes, aqui, por exemplo, poderia ser somente um aditivo errado. Mas aí o cara começa a fazer uma condenando isso, condena aquilo, é isso, é aquilo, e deu problema nisso. E ele causa um problema muito maior. Igual tirar a carroceria. O cara fala que tirar a carroceria tem que ser para trocar a correia. O lazarento não tem mão de obra na oficina dele, que hoje mão de obra não tem no Brasil inteiro. Ele vai causar dano em outras coisas. Ele vai tirar parafuso, não vai pôr de volta, que é o que aconteceu aqui. Entendeu? E ele vai causando um efeito cascata, que com certeza vai cair na mão de alguém. Alguém vai ter que pagar isso aqui. Aqui o cara chegou, a gente vai corrigir, beleza, vai voltar a ser o que era. Mas se ele não faz isso? E se ele anuncia o carro e vende? Esse problema ia passar para quem? O outro. Então o problema é esse, pessoal. O problema é exatamente esse. Então, às vezes, o dono não tem condições e vende e passa o problema para o outro, né? Um cara, sei lá, que não tem condição de ter o carro, é picareta, enfim. E às vezes ele vai quebrando a cabeça, vai se aborrecendo e não tem solução aquele problema para ele, de jeito nenhum. Então, era esse conteúdo que eu queria gravar para vocês, em respeito a todos que usam, enfim, todas as marcas, né? E um conteúdo mais sério, mais específico e falando a verdade e mostrando. Quem tiver dúvida é só dar uma pesquisadazinha aí de 10 minutos e você vai constatar o que eu estou te falando. Então era isso que eu queria passar para todo mundo. Um forte abraço da Gênesis. Quem gostou, divulga aí para todo mundo e vamos fazer algazarra nos grupos aí, né? Porque eu já sei que meus vídeos circulam aí pelos grupos. Ele já deu a volta, foi bater em São Paulo, voltou e já vieram me falar, e já me mostraram, e gente me ligou. Até nos últimos vídeos que eu fiz, isso aconteceu. Então, vamos marcar aí, né, a galerinha do Contra, para ver se tem argumento agora. Tchau.